Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos ler mais 3 capítulos do livro de 2 Crônicas, ok? Leremos os capítulos 13, 14 e 15. Então vamos à nossa leitura. 2 Crônicas, capítulo 13. Ora, no 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe também era Micaía, a filha de Uriel de Gebiá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dispôs-se para a peleja com um exército de homens valentes de guerra, a saber, 400.000 homens escolhidos. Jeroboão também pôs a batalha em forma contra ele, com 800.000 homens escolhidos, sendo homens fortes e valentes. E Abias pôs-se de pé sobre o monte Zemaraim, o qual está no monte Efraim, e disse: Ouve-me tu, Jeroboão, e todo Israel. Não deveis saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre o reinado sobre Israel a Davi? De fato, a ele e aos seus filhos por um pacto de sal? Todavia, Jeroboão, filho de Nebate, o servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e tem se rebelado contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, os filhos de Belial, e eles se fortaleceram contra Roboão, o filho de Salomão, quando Roboão era jovem e tenro de coração, e não pôde resistir a eles. E agora vós pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? E vós sois uma grande multidão, e há convosco bezerros de ouro, os quais Jeroboão vos fez para deuses. Não expulsastes vós os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes sacerdotes segundo o costume das nações das outras terras? De modo que todo aquele que vier consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, o mesmo pode ser um sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nós não o abandonamos, e os sacerdotes, os quais ministram ao Senhor, são os filhos de Arão, e os levitas servem nas suas ocupações. E eles queimaram para o Senhor toda a manhã e toda a tarde sacrifícios queimados e incenso aromático. O pão da proposição eles também deixam em ordem sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro com as suas lâmpadas para queimarem toda a tarde, porque nós mantemos o encargo do Senhor nosso Deus, mas vós o abandonastes. E eis que o próprio Deus é conosco por nosso capitão, e os seus sacerdotes com trombetas ressonantes para tocar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não luteis contra o Senhor Deus dos vossos pais, porque vós não prosperareis. Jeroboão, porém, fez com que uma emboscada se formasse na sua retaguarda. Assim, eles estavam diante de Judá e a emboscada estava por detrás deles. E quando Judá olhou para trás, eis que a batalha estava na sua dianteira e na sua retaguarda. E eles clamaram ao Senhor, e os sacerdotes soaram as trombetas. Então os homens de Judá gritaram, e enquanto os homens de Judá gritavam, sucedeu que Deus feriu Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá
e Deus os entregou nas suas mãos. E Abias e o seu povo os mataram com grande massacre. Assim caíram mortos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque eles confiaram no Senhor, Deus dos seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão e tomou dele cidades, Betel com as suas aldeias, Gesana com as suas aldeias e Efron com as suas aldeias. Jeroboão não voltou a recuperar a força nos dias de Abias, e o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, porém, tornou-se poderoso e se casou com 14 esposas e gerou 22 filhos e 16 filhas. E o restante dos atos de Abias e os seus caminhos e os seus dizeres estão escritos na história do profeta Ido. Segundo Crônicas, capítulo 14. Assim, Abias dormiu com seus pais e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, a terra teve paz por 10 anos. E Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque ele removeu os altares dos deuses estranhos e os lugares altos, e demoliu as imagens e cortou os bosques, e ordenou Judá que buscasse ao Senhor Deus dos seus pais e a praticar a lei e o mandamento. Ele também removeu de todas as cidades de Judá os lugares altos e as imagens, e o reino esteve calmo diante dele. E ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra teve descanso e ele não teve guerra alguma naqueles anos, porque o Senhor lhe dera descanso. Portanto, ele disse a Judá: edifiquemos estas cidades e façamos junto a elas muros e torres, portões e barras, enquanto a terra ainda está diante de nós. Porque temos buscado ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos descanso em todos os lados. Assim, eles edificaram e prosperaram. E Asa tinha um exército de homens que portavam broquéis e lanças, de Judá 300.000, e de Benjamim, que portavam escudos e atiravam com arcos, 280.000. E estes eram homens fortes e valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 e com 300 carruagens, e entrou em Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha em formação no vale de Zefatá, em Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não é nada para ti ajudar, seja com aqueles que não têm nenhum poder, seja com todos eles. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, porque nós descansamos em ti e em teu nome vamos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não permitas que o homem prevaleça contra ti. Assim o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele perseguiu-os até Gerar, e os etíopes foram derrubados, de modo que não conseguiram mais se recuperar, porque eles foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército. E eles carregaram consigo muitíssimo despojo. E eles feriram todas as cidades ao redor de Gerar,
pois o temor do Senhor lhes sobreveio, e espoliaram todas as cidades, porque nelas havia fartura de despojo. Eles feriram também as tendas do gado e levaram consigo ovelhas e camelos em abundância, e retornaram a Jerusalém. Segundo Crônicas, capítulo 15. E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obed. E ele saiu para se encontrar com Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com ele. E se vós o buscardes, ele será encontrado por vós. Mas, se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Ora, por um longo período, Israel esteve sem o Deus verdadeiro e sem um sacerdote para o ensino e sem lei. Porém, quando eles, na sua aflição, tornaram-se para o Senhor Deus de Israel e o buscavam, o acharam. E naqueles tempos não havia paz para aquele que saía, nem para aquele que entrava, mas grandes opressões estavam sobre todos os habitantes das terras. E nação contra nação e cidade contra cidade se destruíam, porque Deus os conturbou com toda a adversidade. Portanto, sede fortes e não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. E quando Asa ouviu estas palavras e a profecia de Obed, o profeta, ele tomou coragem e lançou fora os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e Benjamim, e das cidades que ele havia conquistado no monte Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ele reuniu todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham se aliado a ele, vendo que o Senhor seu Deus estava com ele. Assim eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa, e eles ofereceram ao Senhor, ao mesmo tempo do despojo que eles trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas, e eles entraram em um pacto para buscar o Senhor, Deus dos seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que fosse morto todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, pequeno ou grande, homem ou mulher. E eles juraram ao Senhor em voz alta, e com gritos, e com trombetas, e com cornetas. E todo Judá se alegrou diante do juramento, porquanto juraram de todo o seu coração e o buscaram com todo o seu desejo. E ele foi por eles achado. E o Senhor lhes deu descanso ao redor, e também acerca de Maaca, a mãe de Asa, ele a removeu de ser rainha, porque ela fez um ídolo em um bosque. E Asa destruiu o seu ídolo, e o triturou e o queimou no ribeiro de Cedron. Porém, os lugares altos não foram retirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e ele trouxe para dentro da casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e que ele mesmo tinha consagrado, prata e ouro e vasos. E não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Amém? Quem confia no Senhor, quem busca o Senhor, tem anos de paz, né? Como está escrito aqui, ok?
Eu queria, dois pontos me chamaram bastante atenção e eu queria ler mais, só ler, tá bom? É o segundo Crônicas, o capítulo 13, o verso 10. Porém, né, eles dizendo, olha, vocês adoraram bezerros de ouro, aos quais Jeroboão vos fez para deuses, vocês colocaram outros sacerdotes que não os filhos de Arão, etc. Vocês fizeram tudo errado, né? E ele diz, porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nós não o abandonamos. Como é bom dizer isso, com este tom, né, que o rei Abias fala isso a Jerusalém, né, aos que estavam tentando subir para guerrear, né, Jeroboão, etc. Então, isso é o que a gente tem que dizer. O nosso Deus é o Senhor, né? Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus. Ô glória, né? Declarar isso mesmo. Olha, vocês podem vir com o que vocês quiserem, mas nós servimos ao Senhor, né? Uma outra passagem, no capítulo 14, o verso 2, ele diz assim, e Asa, que aí já é o que veio posterior, né, ao rei Abias, né, o seu filho, então ele reina no lugar de Abias, e Asa, verso 2, e Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. E a Bíblia quer nos deixar isso registrado, né? Que Asa fez o que era reto, praticou as coisas do Senhor, né? Aos olhos do Senhor foi reto, foi justo, ok? E aí o Senhor dá a ele o descanso, porque no verso 6 ele diz, olha, ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra teve descanso, então ele teve tempo para edificar, né, para melhorar a estrutura da cidade, e ele não teve guerra alguma naqueles anos. Olha que maravilha! E a palavra de Deus diz: porque o Senhor lhe dera descanso. Ok? Então foi o Senhor quem deu o descanso, não deu guerras para ele, porque ele fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor. E ele faz uma oração, Senhor, né? Ele diz no verso 11, Senhor, não é nada para o Senhor nos ajudar, né? Seja com aqueles que não têm nenhum poder, oh glória, né? Então, ajuda-nos, Senhor, é uma súplica, né? Nós vamos descansar em Ti. Oh, que maravilha! Que maravilha é podermos declarar isso aqui, que nós vamos descansar no Senhor, ok? Palavra de encorajamento para todos nós, não é verdade? E eu queria também dizer essa outra passagem que está lá no capítulo 15, e eles dizem assim que porque eles buscaram o Senhor na sua aflição, né? Eles tornavam-se para o Senhor, Deus de Israel, o verdadeiro Deus, né? E o buscavam e o acharam. Que lindo, né? Busque o Senhor enquanto se pode achar, né? Isaías 55, busque o Senhor, ok? Vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Amém? Então, vamos orar ao nosso Pai? Pai, muito obrigada. Nós queremos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor. Só o Senhor é digno de tudo isso. Nós depositamos a nossa confiança em Ti, porque nós sabemos o que o Senhor é, nós sabemos quão poderoso o Senhor é e nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, Pai. O Senhor está atento ao nosso clamor, é uma certeza do nosso coração. Senhor, como ele pediu
como Asa pediu, né, e Abias também. Senhor, venha, nos ajude, para o Senhor não é nada, para o Senhor não é nada nos ajudar. É um piscar dos seus olhos nos ajudar, Pai. Ajuda-nos, que nós não temos poder para realizar muitas coisas, mas o Senhor pode. O Senhor tem todo o poder para realizar qualquer coisa. Afinal, o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Abençoa a cada um nesse ano, que nós possamos sermos trabalhadores potentes, como os valentes aqui de Davi, né, de Judá. Os homens valentes, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um, abençoa que este ano seja melhor, que este ano seja mais produtivo, Pai. Só o Senhor pode nos dar isso, Pai querido. Só o Senhor. O Senhor é o Deus do impossível. Abençoa cada um que está conosco ainda nesta leitura. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigada, Pai. Amém? Bom, como nós combinamos, né, no nosso grupo de leitura, hoje é o nosso último vídeo, por causa das festas, né, que vão estar aí. E nós voltamos então o próximo dia, agora é no dia 27, tá bom? Então aproveite bem, Deus abençoe você, a sua família, que seja um tempo, apesar de pequeno, um tempo de descanso, tá bom? E nós nos vemos então no dia 27 com o próximo vídeo, tá? Com mais 3 capítulos, dando continuidade à nossa leitura do livro de 2 Crônicas. Fique na paz.